Todo mundo sabe que o Jeep Compass é a referência do seu segmento, só que sua vida não está mais tão tranquila assim. E agora ele enfrenta Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross para defender a sua liderança. Sejam bem-vindos ao comparativo mais esperado de 2021. E para esse primeiro comparativo, escalamos as versões topo de linha com a motorização flex. Esse aqui é o Jeep Compass S, vocês vão perceber pelas rodas 19 polegadas, os apliques pintados, e essa cor cinza que particularmente eu não gostei. Mas ele tem aquela reestilização que tem até um outro vídeo aqui no canal e, lógico, é líder do segmento. Já aqui, o Volkswagen Taos, a novidade do momento. E na versão Launch Edition, que é aquela que tem a roda preta e o teto preto, e tem o polêmico LED aqui na grade, aquele filete na grade iluminado, que se pelas fotos não te agradou, pessoalmente ele é até mais legal. E aqui, o Toyota Corolla Cross. Na versão topo de linha, ele se destaca além dessa bela cor azul, por ser o único híbrido do segmento. Enquanto o Compass tem 1.3 turbo, o Taos 1.4 turbo, aqui 1.8 com eletrificação, que vai ser bom para você que quiser economizar na hora de abastecer. O Compass com certeza é o que mais vai impressionar quem entrar no carro e principalmente colocar o acabamento como um dos principais pontos, né? Além, lógico, dos materiais, né? A gente tem soft touch, tecido, a mistura com alumínio, pintado, black piano, alumínio, mas tudo numa, digamos, uma proporção certa, sem aquela coisa de exageros. Passando pela tela multimídia de 10 polegadas na famosa posição na vertical, né? Em destaque aqui. No caso da versão S, o painel de instrumentos totalmente digital também é outro ponto. E a gente começa a olhar os detalhes. Digamos que o Compass na reestilização, ele se afasta um pouco do Renegade e se aproxima mais, por exemplo, do Cherokee. A gente vê até pelo volante, que também é novo. A forma de colocar o logo da Jeep aqui no meio também é novo no Compass. O Compass, na verdade, reestilizado, ele trocou tudo. Maçaneta, botão de porta. Digamos que o que ficou foi praticamente chave de seta e a parte de botão. Quando a gente vai para a parte de equipamentos, a gente tem aqui teto solar panorâmico, o painel digital, como eu já disse. Na parte de assistentes, o controle de tração e estabilidade, o alerta de colisão com a frenagem automática, piloto automático adaptativo, assistente de faixa e também aqui a parte de sistema de estacionamento automático, aqui já a parte do assistente de faixa e a parte do start-stop. E se ele tem um diferencial dos outros, ele tem aqui embaixo o botão Sport, que muda um pouco o comportamento de transmissão e câmbio. Freio de estacionamento é elétrico, eletrônico, e ele tem a função Hold, aquela que na hora que você parar no trânsito, você pode deixar ela acionada e você não precisa ficar com o pé no freio, o carro mesmo vai fazer isso sozinho. Então na parte de acabamentos, aqui nessa versão S que também tem a parte toda em preto, em coluna, em teto, ele acaba, dos três, o que mais impressiona. E aqui atrás do Compass, para quem já conhece o modelo, isso aqui não mudou nem na reestilização. É um bom espaço, né, para pernas, você tem aqui um bom espaço para perna, para cabeça um pouquinho menor, até por causa do teto solar desse carro. A largura dele já não é tão assim impressionante, mas não é o mais confortável aqui atrás, até mesmo pelo banco, né? Aqui o banco ele acaba sendo um pouco curto no assento, né? Mas até aqui o encosto é confortável, né? Não tem o ajuste aqui como o Corolla tem, mas o espaço aqui atrás é bom. O acabamento também aqui é bom, né? Usa o mesmo padrão que a gente encontra na frente, né? O couro aqui. E para quem se importa, aqui atrás, duas saídas do ar-condicionado, uma porta USB, mas eu tenho aqui embaixo uma tomada 110 e uma porta 12 volts daquela tradicional, né? Não USB. Então aqui atrás do Compass, digamos que ele é um meio termo. Tem bom espaço, mas quando a gente pensa em conforto de banco, o Corolla é um pouco melhor aqui nesse ponto. E uma das grandes novidades, na verdade, do Compass nessa reestilização foi a adoção do motor 1.3 turbo. Né? Aqui é o mais potente dos três, são até 185 cavalos quando está com etanol e 27,5 kg de torque. Então, eu tenho um carro que tem mais potência, mas a gente tem que lembrar, o Compass é mais pesado do que o Taos, ele é o mais pesado do trio. Mas mesmo assim é um carro que, quando a gente fala em aceleração, é o mais forte, né? Ele responde muito bem. Ele responde um pouco melhor do que o Taos em baixas rotações, por exemplo.
E apesar da transmissão ser muito parecida, os dois usam uma caixa da Aisin de 6 marchas, elas trabalham de forma muito parecida, não tem tranco, os dois trabalham de uma forma muito suave, né, quando a gente pensa na parte de transmissão. O que, assim, se a gente for comparar ele com o Taos é um carro mais dinâmico, a suspensão. Apesar do Compass, esse carro aqui, a versão S tem essa roda de 19 polegadas. O que eu senti, já fez uma avaliação do Longitude, é que ele acaba ficando um pouquinho mais duro com a roda 19. Ele acaba passando um pouco mais toda a parte de buraco, por exemplo, aqui. A gente passou por algo parecido com o Taos, não dá pra perceber. O Compass você já sente um pouco mais, mas é culpa da roda maior. Porque o Compass Longitude, ele com a roda menor, ele fica um pouco mais tranquilo nisso. Mas quando a gente fala em peso de direção, em trabalho de suspensão, o Compass ele é um meio termo. Ele consegue ser um carro gostoso de tocar, mas ele não é tão firme como o Taos, mas também não é um carro tão voltado para o conforto, que balança tanto como, por exemplo, já acontece um pouco no Corolla Cross. Então, na parte de direção, ele é um ótimo, ele anda mais, né, principalmente em baixa rotação, ele responde mais rápido, mas a parte dinâmica, o Taos ele é um pouquinho melhor. Mas quando a gente vai em conforto, o Corolla Cross é melhor, mas o Compass é um ótimo meio termo ali entre a relação conforto e dirigibilidade. Outro ponto que vale falar do Compass é que, por exemplo, eu estou aqui no banco mais baixo da regulagem elétrica aqui. Ele é mais alto de posição de dirigir, né? Você senta mais alto. No caso dos três, os três têm regulagem de altura e profundidade do volante, né, da coluna de direção. Mas o Compass ele tem uma posição de dirigir mais alta, mais SUV. Não chega para a parte da perna, não chega a ser aquela coisa sentada, né? Mas não é uma posição tão baixa, né? Você não consegue ir tão baixo na parte de direção. No conjunto, o Compass ele agrada, né? E esse motor 1.3 turbo, como eu falei na primeira avaliação dele, foi o que mudou esse carro da água para o vinho. O Corolla Cross, se a gente for olhar toda a parte de design, ele é até um dos mais conservadores nos três. Na verdade, ele traz até muita coisa do sedã. A gente consegue reconhecer, por exemplo, principalmente essa parte superior do painel, é praticamente um sedã. Isso inclui também o sistema de ar-condicionado de 2 zonas. O sistema multimídia, digamos que ele é o mais defasado entre os três, já que ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay, mas ainda pede fio e também a tela com a resolução um pouquinho mais fraca do que as outras, ainda a tela ser menor. E aqui no painel, o painel de instrumentos ele é uma tela também digital, só que isso só tem na versão híbrida. Mas para quem se importa com material, a gente tem aqui plástico rígido, aqui é um tecido, né, imitação de couro talvez, mas aqui já é plástico rígido, né, no caso do sedã, aqui é soft touch. Quando a gente vai para a parte de segurança, a gente tem os esperados já controle de tração e estabilidade, 7 airbags, e quando a gente fala na parte de assistentes, a gente tem o piloto automático adaptativo, assistente de faixa, farol automático e também a parte de frenagem automática. Se a gente continua olhando aqui dentro, eu tenho o seletor de modo de condução que varia de um modo 100% elétrico, o modo Sport e modo Eco, e o modo normal, que muda até aqui o painel, muda um pouco a resposta, e o teto solar, que dos três é o único que não é um teto solar panorâmico, é um teto solar tradicional menor. Mas o interessante do Corolla é que ele tem uma montagem boa, sem rebarba, sem qualquer sobra, então ele é bem exato, ele é bem tradicional quando a gente fala em interior. Já aqui no banco traseiro, o Corolla não é o maior deles, mas também não é um espaço interno que a gente possa ignorar. Aqui o banco está ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, mas com a perna um pouco mais esticada. Vamos considerar uma pessoa de 1,70 m. E eu tenho um bom espaço aqui ainda. O mesmo vale para a cabeça, mesmo esse carro tendo teto solar, ele acaba aqui, então onde é a cabeça, ele fica uma boa altura aqui ainda. Até o acabamento aqui atrás é bom, né? Ele ainda usa o mesmo material da porta lá na frente, aqui atrás, tem até um porta-copo. E para quem procura isso, né? A saída de ar-condicionado aqui atrás, né? E 2 portas USB. O interessante é que é uma das posições mais baixas, para até no banco traseiro aqui, né? Eu consigo deixar o joelho aqui bem baixo, é bem confortável para viajar.
E também tem até um ajustezinho aqui de encosto que você consegue deixar em 2 níveis, deixar mais deitado, um pouquinho mais em pé. Então é bom, não é o maior dos 3, mas a gente não pode falar que o Corolla Cross é um carro desconfortável. Dos 3, o Corolla Cross é o único que nessa faixa da topo de linha tem a motorização híbrida, né? Se a gente for olhar números, não é muita coisa, a gente está falando em cerca de 120 cavalos, reunindo tudo. Mas a grande vantagem é que a eletrificação trouxe, na verdade ela traz geralmente isso, né? Ela traz um torque muito bom e sem rotação, né? Você já tem o torque disponível a qualquer momento. Então, por exemplo, lógico, ele não tem o desempenho dos turbo, né? Mas também a gente não pode falar que é um carro xoxo, né? Ah, ele fica devendo. Não, e ainda vai te dar de brinde a parte do consumo. O consumo do híbrido é o grande destaque, principalmente para quem usa muito carro na cidade, vai ser o melhor ponto de uso do conjunto híbrido. Na parte de suspensão, ele é o mais voltado ao conforto dos 3. Ele está aqui passando no mesmo trecho que eu passei nos outros 2 e é o que mais absorve tudo que passa embaixo, né, tanto na direção. O interessante é que, como ele usa a mesma plataforma do Corolla, o sedã, para quem entrar aqui no Cross, vai perceber muita coisa. O painel de instrumentos digital, central multimídia, posição de dirigir. Ele até, de certa forma, não seria uma injustiça falar que é uma antiga perua Fielder, seria uma reencarnação da Fielder com a SUV. A grande diferença, por exemplo, na comparação técnica com os outros 2, é que aqui eu não tenho uma suspensão independente, eu tenho um eixo de torção. Mas você vai perceber a diferença do eixo de torção, mas quando a gente está falando já em situações muito assim, mais perto do limite do carro. Em conforto, talvez um pouco, em parte realmente o asfalto mais prejudicado, um asfalto em pior situação, mas, por exemplo, você vai sentir, se você jogar realmente em curva e quiser tirar o limite do limite, não é muita proposta de um SUV. Mas aí é muito bem acertado já aqui de direção, de suspensão. O freio é característica de híbrido, ele não tem um freio tão sensível como de carro a combustão normal. Mas o mais legal realmente do Corolla Cross nessa versão é ser o único híbrido. Então, para quem quer entrar já na onda da eletrificação, talvez ele seja a escolha. E dentro do Taos, que é a grande novidade dos últimos tempos, interior, ele é legal, né? Não é o acabamento que a gente tem no Compass, mas ele não é com visual tão simples como a gente vê no Corolla Cross, né? Aqui, plástico rígido, um material pintado, um tecido, né? Mas não chega a ser uma parte soft touch. Plástico rígido. Ar-condicionado de 2 zonas. Aqui o sistema multimídia é o Volkswagen Play, que a gente já conheceu aí no T-Cross, no Nivus. Eu tenho inclusive aqui uma parte de seletor de modo de condução, sendo que os outros 2 eles têm, mas não tem com tantas opções, tantas configurações. Apple CarPlay, Android Auto sem fio, como no Compass, e como no Compass também o sistema de som assinado pela Beats Audio. Freio de estacionamento eletrônico, como lá no Compass, né? No Corolla Cross vale lembrar que é naquele pedalzinho aqui embaixo, e aqui na minha frente o painel de instrumentos totalmente digital, aqui TV Full Display, que foi, digamos, o precursor de tudo isso, né? Se o Compass tem hoje, é por causa da Volkswagen, e o Taos não seria diferente. Ele tem o painel aqui. Aqui eu tenho um novo volante da Volkswagen, que a gente conheceu no Nivus, e eu tenho na parte de assistentes basicamente o mesmo pacote dos outros, né? Alerta de ponto cego, o ACC, né, piloto automático adaptativo, parte de alerta de colisão, frenagem automática. Então eu tenho também um bom pacote. Interessante que ele ainda tem na parte de iluminação em LED dentro, teto solar panorâmico, como no Compass. O Compass não tem a parte de iluminação em LED, mas digamos que eles estão muito próximos quando a gente pensa na parte de equipamentos. O Compass, ele tem uma vantagem de ter o porta-malas elétrico, mas no resto eles são muito parecidos. Já que no banco traseiro do Taos ele realmente é o maior, né? Ele pode não ter o maior comprimento, tudo mais, mas para o espaço aqui atrás ele é muito bom, né? Tanto aqui até para a cabeça, mesmo com o teto solar panorâmico, ele tem um bom espaço, e o banco também. A parte que eu comentei já em outros, a parte do assento é boa, a posição também
é boa, né? Até só a parte de acabamento aqui atrás que é inferior do que a gente encontra na frente, né? A gente tem soft touch em mais áreas, aqui tem bem menos, né? Aqui é tudo plástico, né? Não tem muito. Saída de ar-condicionado aqui atrás e aqui no caso tem uma porta USB só, né? Diferente dos outros que já tem até mais uma tomada de 110 volts. Então aqui atrás, se você está procurando espaço interno, talvez o Taos seja o que você está procurando. Para dirigir, o interessante é que o Taos, ele realmente trouxe muita coisa que a gente esperava dentro da parte de um Volkswagen. A parte da engenharia alemã, eles são muito mais focados em dirigibilidade. Então a gente tem um carro que tem um acerto de suspensão, se a gente for comparar, por exemplo, tanto com o Compass quanto com o Corolla Cross, uma suspensão um pouco mais firme, mas também não é aquela coisa que é desconfortável, aquele carro que pula, aquele carro que... Não, ele tem um ótimo meio termo, ele é um pouco mais firme, por exemplo, do que um T-Cross, para quem quer como referência um T-Cross, mas, por exemplo, o Nivus é um carro mais firme. Então, a Volkswagen conseguiu fazer um acerto muito bom da suspensão. Aqui a gente está numa via que é até mais esburacada e vocês percebem, o carro não tem um final de curso, ele trabalha, mas ele também não é aquela suspensão molenga. Se você quiser fazer curva, a gente tem até um vídeo aqui no canal que eu ando com ele dentro de uma pista, dava para perceber muito bem toda essa parte. Também o carro por dentro ele é bem quieto, né? Sobre o motor, apesar de ser 1.4 TSI com 150 cavalos, ele tem menos potência e menos torque do que o Compass, por exemplo. Tem que lembrar que o Taos é mais leve, então a relação, por exemplo, peso-torque, ela é melhor no Taos. Então, por exemplo, principalmente aqui embaixo as rotações, o Taos ele cresce bem, ele não fica devendo. Se a gente for olhar o Compass com 185 cavalos, 27 kg de torque, 27,5 kg de torque, o Taos ele não fica devendo, né, em diversos pontos. E é um carro muito confortável. A posição de dirigir é baixa, né? Se a gente for pensar em um SUV, a posição de dirigir é baixa, ela é correta, ela é bem característica da plataforma MQB. Então, por exemplo, entre os três, o carro com um acerto mais dinâmico, um carro que passa prazer ao dirigir, um pouco mais de prazer ao dirigir, é o Taos, pensando nesse trio, né? Não é o carro com melhor acabamento, mas ele tem um bom espaço interno e visualmente ele não é tão ousado como, por exemplo, o Corolla Cross, e não tem também tanta potência como o Compass. Mas para quem gosta de dirigir, como a gente já esperava, o Taos é um carro bem mais focado na dirigibilidade e também na coisa do prazer ao dirigir. Mesmo sendo SUV, dá para aproveitar bem o que ele tem, principalmente com a suspensão traseira independente. Mas, em resumo, se você está procurando um carro mais gostoso de dirigir, o Taos pode ser a sua escolha. Em resumo, o Corolla Cross vai agradar os clientes tanto com a parte da motorização híbrida, quanto por ser o mais barato dos três, com uma diferença aí boa de preço, sem dever tantos equipamentos. O Taos vai agradar quem procura uma dirigibilidade, um carrinho com uma proposta um pouco parecida realmente com os modelos alemães e também com um bom espaço interno aqui entre os três. Já o Compass, o líder do segmento, vai agradar por ter um motor mais potente, um melhor acabamento e uma boa quantidade de equipamentos, mas é o mais caro. E vocês, quais dos três vocês escolheriam nessa faixa perto dos 200 mil reais? Comenta aí embaixo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação e a gente se vê na próxima. Valeu!